lá no edital de vocês, vem de forma expressa a administração pública direta e indireta, né? Então, para falar sobre a organização da administração pública, sobre administração pública direta e indireta, né, é preciso trazer aqui o Decreto-Lei número 200 de 1967, né? O Decreto-Lei é um decreto anterior à Constituição Federal de 1988 e quando da promulgação da Constituição de 1988, ele foi recepcionado como lei ordinária, né? Então, apesar de ser um decreto, na época da sua realização, da sua feitura, ele foi recepcionado pela nova ordem constitucional como uma lei ordinária, né? Vai estabelecer normas de estruturação da administração pública da União, além de consistir em norma geral de observância obrigatória pelos estados, Distrito Federal e municípios, né? Lembrando, então, que ela tem status hoje, tem natureza jurídica de lei ordinária, né, e ela só vai poder ser alterada através de uma outra lei ordinária. Caso esse decreto-lei seja alterado, terá que ser feito através de uma lei ordinária, né? Eventualmente, né, se ela for alterada através de uma lei complementar, né, uma nova alteração não será necessária uma nova lei complementar, e sim uma lei ordinária, porque apesar de ser, né, eventualmente alterada por lei complementar, ela tem uma natureza de lei ordinária, esse decreto-lei número 200 de 1967, ok? Olha só, pessoal. Quando a gente fala em administração pública direta, a gente está falando dos entes políticos, né? O que é administração pública direta, então? É um conjunto de órgãos, né, que vão integrar aqui os entes federativos do Estado, seja União, Estados, Distrito Federal e municípios, e cujas as atribuições estão estabelecidas diretamente na Constituição Federal e também nas respectivas constituições dos estados e lei orgânicas dos municípios e do Distrito Federal, ok? E aqui é interessante, quando a gente fala aqui de administração pública direta, né, é interessante a gente fazer o contraponto com órgãos públicos, né? O que são órgãos públicos? Órgãos públicos são centros de competências especializadas, são unidades de competência especializada, né? Que vão receber aqui das competências, que recebem parcela das competências da entidade, que integram, né, para o exercício de forma especializada por meio de agentes públicos, né, visando aqui uma maior eficiência, né? A eficiência foi um princípio inserido posteriormente na Constituição Federal através da emenda constitucional número 19 de 1998, né? E a lei de processo administrativo, a lei 9784 de 1999, ela também traz um conceito de órgão, né? Então, de acordo com essa lei, órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta, né? Então, o órgão, ele é uma unidade de atuação que integra tanto a administração pública direta e também a administração pública indireta. A maior característica do órgão público, né, que é cobrado em prova, é que o órgão público, ao contrário da administração pública indireta, que a gente vai ver, ele não tem personalidade jurídica, né? E a criação e a extinção, ela deve se dar por meio de lei, né? Então, se vocês lembram, o artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, ele vai dizer assim, né, que o presidente compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto sobre a organização da administração, né? Então, a gente poderia pensar, então, se o presidente, mediante decreto, pode dispor sobre a organização da administração, então ele poderia criar órgãos públicos. Só que esse dispositivo, ele excepciona essa questão da criação dos órgãos públicos, né? Então, ele coloca que o presidente da República pode, mediante decreto, né, dispor sobre a organização da administração pública, desde que isso não acarrete a criação ou extinção de órgão público, nem aumento de despesa, tá? Então, a criação de órgão público não pode se dar mediante decreto, né? Então, o presidente da República, mediante decreto autônomo, ele não pode criar órgãos públicos. A criação de órgão público tem que ser necessariamente feita por lei.
E pelo princípio da simetria ou paralelismo das formas, a extinção de órgão público ela deve se dar também necessariamente mediante lei, ok? Então, lembrando mais uma vez que o órgão público ele não tem personalidade jurídica, né? Então, quando o órgão público ele atua, quem está atuando efetivamente é o próprio ente, ou ente político, ou, né, ou a entidade administrativa, tá? Administra uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública ou sociedade de economia mista, ok? Nós temos aqui, pessoal, para explicar isso, que também tem prova, três teorias que explicam aqui a existência do órgão público, tá? Nós tivemos inicialmente a teoria do mandato. Segundo a teoria do mandato, o agente público ele deve ser considerado como mandatário do Estado, né? Essa teoria não prevaleceu, porque se a gente pensa aqui num mandato, né? A gente pensa num contrato de mandato, alguém tem que conferir esse mandato a outra pessoa, né? Tem que autorizar. Existe a necessidade de um ato volitivo e o Estado ele não tem como se manifestar nesse sentido, tá? Depois, posteriormente, veio a teoria da representação, né? Na teoria da representação, o agente público, então, ele agiria como representante do Estado, tal como os responsáveis pelas pessoas incapazes. Também não prevaleceu, porque se colocaria aqui o Estado como incapaz, né? Que precisaria de uma representação. Então, essa não prevaleceu também. Posteriormente, veio a teoria do órgão, que é a teoria adotada hoje pelo nosso ordenamento jurídico, tá? Pela doutrina, né? A doutrina defende aqui a teoria do órgão, que trata da imputação volitiva, que é adotada aqui pelo direito brasileiro. Então, de acordo com essa teoria, o agente público, então, ele atua em nome do Estado, né? Titularizando aqui um órgão público. De modo que, quando o agente público emite uma manifestação de vontade, né, considera-se que foi a própria pessoa quem se manifestou, né? Então, se o agente público, atuando no exercício da função pública, ele emite uma manifestação de vontade, ela é imputada aqui ao próprio órgão, né, a qual ele pertence, tá? Né, a própria pessoa jurídica que manifestou. Essa teoria aqui, né, o autor dessa teoria, e muitas vezes isso cai em prova também, foi dada por Otto Gehrke, tá? Então, isso daí também cai bastante em prova. Nós temos uma situação interessante, o que a gente viu, né? Que o órgão público, ele não tem personalidade jurídica, então ele não pode atuar sozinho, né? Ingressando com uma ação judicial, por exemplo. Só que nós temos algumas exceções. Quando a própria lei ou a própria Constituição, ela confere poder de uma determinado órgão público, ele atuar, né? Ingressar com uma ação, nesse caso é possível, como, por exemplo, existe a situação do Ministério Público e também da Defensoria Pública, em que existem determinadas atribuições, né, em que esses órgãos públicos eles poderão ingressar com ação. Então, nesse caso, apesar deles não terem personalidade jurídica, é possível que eles ingressem aqui com determinadas ações, tá? E sobre esse assunto também, nós temos uma súmula importante, que é a súmula número 525 do STJ, em que ele vai dizer assim: a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, tá? Apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, tá? Então, o que acontece, né? A Câmara de Vereadores, de fato, ela não tem personalidade jurídica, né? Então, ela não pode demandar em juízo. Todavia, né, ela tem aqui, de acordo com o STJ, uma personalidade judiciária. Então, ela pode demandar em juízo, desde que para defender os seus direitos institucionais, ok? Isso aqui é importante também. Sobre a administração pública indireta, pessoal, a administração pública indireta, então, ela é composta, né, por entidades administrativas criadas ou autorizadas por lei específica e dotadas de personalidade jurídica própria, né? Então, ou ela vai ser criada diretamente por lei, ou ela vai ter a sua criação autorizada por lei. E a grande característica que difere aqui do órgão público é que a administração pública indireta ela tem personalidade jurídica própria, é uma outra pessoa, uma outra entidade criada aqui, especialmente por lei, tem a criação autorizada por lei. Tá? E nós temos previsão na Constituição Federal, no artigo 37
inciso 19, que vai dispor que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação, tá? Então, a lei específica, ela vai criar uma autarquia e vai autorizar a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Quando ele coloca ali lei específica, né, é uma lei específica para a criação dessa entidade, né? O que eu quero dizer? Por exemplo, né, se eu vou criar, por exemplo, uma nova lei de licitações, eu não posso, nessa lei de licitações, colocar um dispositivo criando uma determinada autarquia ou uma determinada empresa pública. Por quê? Porque quando eu for criar uma autarquia ou autorizar a criação de uma empresa pública, eu tenho que fazer uma lei especialmente para essa finalidade, somente para a criação de uma autarquia. Eu não posso inserir um dispositivo dentro de uma outra lei que trata de um outro assunto, dispondo da criação de uma autarquia, tá? Porque tem que ser uma lei específica, uma lei especialmente criada para a sua criação, tá? E a doutrina aponta também que quando ele fala aqui no inciso 19, né, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir a área de sua atuação, isso aqui diz respeito somente à fundação, tá? E a fundação, a gente tem a peculiaridade, que eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco para vocês, né? Porque a fundação pública, ela pode ser tanto de direito público como de direito privado, né? Direito público, ela vai ser criada diretamente por lei, de direito privado, ela tem a sua criação autorizada por lei, tá? E o artigo 4º, inciso 2º do Decreto-Lei número 200 de 1967, né, ela traz aqui quais são as entidades que compõem a administração pública indireta. Então, nós temos aqui a autarquia, incluindo as associações públicas, consórcios públicos de direito público, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, ok? Olha só, pessoal, então nós temos aqui algumas características comuns às entidades da administração pública indireta, né? Comuns é quem? A autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, quais são as características comuns? Elas têm personalidade jurídica e patrimônio próprios, né? Ou seja, uma pessoa jurídica distinta da pessoa que instituiu, né? Então, pode ser, né? Digamos que foi criada aqui uma autarquia, digamos que a União criou uma autarquia, ela vai ser uma pessoa jurídica distinta, né? Com uma personalidade jurídica distinta, também vai ter um patrimônio próprio que ela terá autonomia aqui para organizar. Ela é dotada de autonomia administrativa, né, com poder de autoadministração. Existe o princípio da reserva legal, né, que eu expliquei para vocês. A criação, né, ela somente pode se dar por lei ou autorizada a sua criação por lei, necessariamente, tem que ser uma lei específica, especialmente criada para essa finalidade, né? E a iniciativa, pessoal, em regra, é do chefe do Poder Executivo, tá? Então, o chefe do Poder Executivo no âmbito federal, do chefe do governador em âmbito estadual e do prefeito no âmbito municipal, tá? A iniciativa, então, é do chefe do Poder Executivo. Todavia, é possível, eventualmente, que uma autarquia, ela seja criada, por exemplo, né, pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo, né? E aí não vai ser o chefe do Poder Executivo, vai ser o chefe daquele poder. Então, vai ser o presidente do tribunal ou o presidente, né, do Congresso Nacional, tá? Então, em regra do Poder Executivo, mas nós temos essas peculiaridades.